Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um momento de reflexão da nossa doutrina espírita. Me chamo Marcelo de Lucas, sou do Centro Espírita Isaac Lima e hoje nós vamos fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita para que a gente possa desenvolver mais, né, essa doutrina maravilhosa que nos acolhe, que cuida de nós, não é isso? Né? Mas antes a gente vai ler uma página de preparo para que a gente possa realmente se ambientar com o nosso estudo, com nossas reflexões. E eu peguei aqui um trechinho do nosso Evangelho para ler como página de preparo, que é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E assim ele fala: Assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós e a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 7 a 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizesse. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tornando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tornarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer mais esse momento que aqui iremos passar e que possamos estar muito serenos e tranquilos com a nossa mente e corações abertos para tudo aquilo que iremos refletir juntos, essa doutrina maravilhosa que nos conforta e nos consola. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado a todos por essa oportunidade. Que tu possas, Senhor, estar conosco e com todos esses irmãos que aqui estão participando, encarnados e desencarnados, para que possamos ter um momento de paz, de tranquilidade e de muita reflexão. Obrigado, Senhor, por tudo e que em teu nome que fiquemos em paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a gente vai falar de um tema, né, que é muito interessante e que a gente precisa realmente refletir, né? O tema é esse: abençoada seja as dificuldades, luz e justiça nas provações da vida. E aí, nessa apresentação, a gente vai explorar o profundo significado das dificuldades na ótica do Espiritismo. Desenvolveremos como as provações da vida são, na verdade, oportunidades abençoadas para o nosso crescimento espiritual e moral. Então, a gente vai falar sobre dificuldades. E quando a gente fala sobre dificuldades, a gente vai lá no nosso amigo dicionário e a gente busca o significado da palavra dificuldade, né? Baseado no nosso dicionário, né? Para a gente poder se situar com a definição, né, da língua portuguesa, né? O que significa dificuldade, né? E aí a gente vamos ver o que significa dificuldade. E aí ele fala o seguinte: dificuldade.
qualidade ou caráter do que é difícil. Aquilo que é difícil ou torna uma coisa difícil, custosa, penosa, árdua. Então, com essa definição, a gente começa a refletir o que que seria dificuldade dentro da língua portuguesa, né? Uma coisa que é difícil, que é penosa, que é árdua, né? Quando a gente fala que está com uma dificuldade, a gente sempre fala isso com peso, né? Ai, eu tô com uma dificuldade, tô com uma dificuldade no trabalho, tô com dificuldade no meu relacionamento, com uma dificuldade de me aceitar. Então, assim, tudo que gira em torno da expressão dificuldade é um peso, né? Uma coisa assim, ai, troço pesada, coisa difícil, né? E, e o tema sugere uma coisa muito interessante que é abençoada seja as dificuldades. Aí você pode perguntar, Marcelo, você está falando que a gente deve abençoar a dificuldade, que a dificuldade tem que ser abençoada, né? Que coisa doida, né? Mas é uma coisa tão difícil, tão penosa, que nos traz dor, sofrimento, né? Mas por que que tem que ser abençoado? Então a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? E aí a gente parte aqui, ó. O que são dificuldades segundo o Espiritismo? Primeiro, provas e expiações. As dificuldades são entendidas como provas e expiações. Elas são mecanismos essenciais para o aprimoramento do espírito, permitindo-nos reparar erros passados e desenvolver virtudes necessárias ao progresso. Então, com esse primeiro item aí, a gente percebe que as dificuldades, elas são um meio educador. Alguns podem pensar que é uma punição, que Deus está nos punindo. Mas aqui, ó, tá bem claro aqui, né? As dificuldades são entendidas como provas e expiações. Então, se a gente estuda Espiritismo e entende que as provas e expiações são um meio, né, para a gente se educar dentro das leis divinas, então as dificuldades, elas são para nos educar, né? E aqui fala, né? São mecanismos essenciais para o aprimoramento do espírito. E como a gente para, estuda espiritismo, né? E a gente sabe que as provas e expiações são para a gente nos educar, um meio de reformular, refazer aquilo que não deu muito certo nas vidas passadas, né, devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. O que que acontece? A gente para pensar que as dificuldades servem para esse desenvolvimento espiritual, para trabalhar o nosso progresso espiritual, não é isso? Então, as dificuldades não são tão ruins, né? Então, a gente começa a refletir nesse peso, que é quando a gente tem uma dificuldade, que a gente fala, ai, dificuldade, que difícil, porque é um meio educador. É como está escrito aqui, permitindo-nos reparar erros passados e desenvolver virtudes necessárias ao progresso. Vamos ao segundo. A justiça do tempo. O tempo é apresentado como um juiz sábio. Ele age de forma implacável, porém justa, equilibrando causas e efeitos e revelando o propósito maior de cada aprovação em nossa jornada evolutiva. Então, a gente percebe aqui também, que como a gente já entendeu anteriormente, que as dificuldades, elas vêm como um acerto dos nossos erros passados, do nosso aprimoramento espiritual, a gente tem um tempo. Ah, esse tempo é como? É uma hora? É um mês? É um ano? É 20 anos? Depende, né?
esse tempo do aprendizado, com que a dificuldade nos proporciona, como a dificuldade é um meio educador, a gente então tem um tempo para a gente entender aquela lição, né? Então, se a dificuldade aparece e somos nós que somos os os próprios produtores dessas dificuldades, em virtude da nossa imperfeição, o tempo ele vai determinar aí o quanto essa dificuldade vai permanecer. Se vai por pouco tempo, muito tempo, vai depender do nosso aprendizado, da nossa interiorização do aprendizado, né? Da nossa volta aos trilhos das leis divinas, né? Porque enquanto a gente estiver fora do trilho, a gente vai ter essas dificuldades para poder, ó, preste atenção, você está saindo do trilho, você está produzindo sofrimento, então você precisa voltar para o trilho. Por isso que você está com essa dificuldade, por isso que você está com esse problema. Então vamos voltar para o trilho, não é isso? Então a gente precisa entender aí que o tempo um ele é para cada um, né? Vai sempre depender da nossa conscientização e desse nosso retorno ao caminho da luz. E o terceiro que está aí, que é o sofrimento e aprendizado. Que aí lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 5, nos itens de 4 a 10, elucida que o sofrimento não é um castigo divino, mas sim uma consequência natural de nossas escolhas. É uma oportunidade valiosa de aprendizado e transformação, impulsionando-nos à retificação. Então, as dificuldades, segundo o Espiritismo, tem essa ótica aqui que a gente acabou de apresentar. É um mecanismo, né, de prova e expiação, né, onde a gente precisa resgatar débitos passados e evoluir espiritualmente. O tempo que essa dificuldade vai permanecer vai sempre depender do nosso aprendizado real, né? Porque é o aprendizado que a gente precisa interiorizar e vivenciar, e que todo sofrimento, né? Todo sofrimento é uma dificuldade, e que esse sofrimento é causado por nós. Somos nós que causamos esse sofrimento, somos nós que produzimos esse sofrimento. Então, a gente precisa entender que as dificuldades é uma oportunidade valiosa de nos colocar de volta no caminho do bem. Então, a gente começa a perceber que a dificuldade, né, que a dificuldade não é tão penosa, sim, né? Que a gente precisa mudar o nosso olhar quando falamos de dificuldades. E já começamos a entender um pouquinho o tema nosso, que é abençoado seja as dificuldades, né? Mas vamos continuar para a gente refletir mais. A sabedoria do tempo e da justiça divina. A doutrina espírita nos ensina que nada na vida ocorre por acaso. Cada evento, cada desafio possui uma razão justa e equilibrada no grande plano da vida, servindo a um propósito maior para a nossa evolução. Olha que legal, gente. A doutrina espírita nos ensina que nada na vida é por acaso. Se estamos vivenciando alguma coisa hoje que a gente julga ser muito penoso, muito difícil, não é por acaso, né? Aí a gente volta no slide anterior, quando a gente fala da questão do tempo, né? Quando a gente fala da questão dos resgates, não é isso? Quando a gente fala da questão dos nossos erros, da nossa imperfeição. Então, a gente percebe que as dificuldades é um alinhamento da gente no caminho da felicidade, né? O tempo, em sua sabedoria, atua como um grande revelador. Ele gradualmente desvenda as causas ocultas de nossas dificuldades, mostrando-nos que elas não são punições arbitrárias, mas sim etapas cruciais para o nosso crescimento espiritual e moral. Olha que legal, reforçando ainda mais o nosso slide anterior. O tempo
atua como um grande revelador. Conforme a gente vai vivendo e vai passando as dificuldades, e a gente vai passando bem por essas dificuldades, né? A gente vai percebendo que aquela dor, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai percebendo que as nossas dores, elas são provocadas por nós e elas são importantes para o nosso aprendizado e conscientização de que precisamos fazer o bem. Fora da caridade, não há salvação, não é isso? Então a gente precisa trabalhar essas virtudes. E o tempo dessas dificuldades, e a gente aliando a justiça divina nesse processo, a gente vai percebendo que Deus vai colocando no nosso caminhar as dificuldades para que a gente possa ir sentindo na própria pele, não é isso? O quanto dói na gente aquilo que a gente fez a outrem na vida passada, nas vidas anteriores. Então a gente tem a dificuldade, tem o problema, e a gente passa por isso, mas a gente, como estudou doutrina espírita, entende. Estamos sendo educados. Então eu preciso resgatar esses erros. Então eu preciso passar por essa dificuldade para que eu possa realmente aprender e assim evoluir. Diante da magnitude do tempo e da justiça divina, a paciência emerge como uma virtude fundamental. É através dela que somos capazes de compreender e, consequentemente, superar as provações com serenidade e fé, extraindo delas as lições necessárias. As dificuldades nos ensinam, nos fazem crescer, porque através delas a gente aprende, né, o que que é amar, a dar valor àquilo que a gente tem, né? A gente, a mesma coisa, uma pessoa que foi muito rica, que usou os bens materiais de forma errada, de forma egoísta, de forma vaidosa, vem na outra vida, né, numa condição muito pobre, com dificuldades de ter o mínimo para a subsistência. Por quê? Por que dessa dificuldade? Porque quando ele teve a condição de ter as posses e não ajudou o próximo, não aplicou a lei da fora da caridade não há salvação, ele deixou de cumprir o que mais é brilhante na lei divina, que é o amor, que é a fé ativa. Então ele vem numa condição mais difícil, para quê? Para que ele possa dar valor, para que ele possa dar valor àquilo que ele tinha. E que mesmo com a dificuldade, tendo que correr atrás da subsistência, se ele passar por essa dificuldade e perceber e ter compaixão do outro, né? E procurar, mesmo sem ter muitas condições, procurar ajudar, entender, então realmente ele aprendeu. A gente aprende muito com aquela passagem do obro da viúva, né? Que ela tirou do necessário dela para ajudar outras pessoas. Isso é prova de amor, é prova de compaixão, que é isso que a gente tem. As dificuldades nos ajudam a desenvolver isso: compaixão, amor, tolerância, né? Indulgência, o perdão. Então, a gente percebe que as dificuldades realmente são abençoadas, né? Porque elas nos ajudam a crescer, né? Nos ajudam a evoluir. E aí a gente fala de sofrimento e consciência. Olha que coisa legal, né? A gente precisa ter consciência do processo de sofrimento. Então, primeiro, dor moral versus dor física. Aí no Céu e Inferno também, nesses itens 4 e 10, destaca que o sofrimento moral, só levantar um pouquinho aqui, que o sofrimento moral é muito mais intenso e duradouro do que o físico. Olha só, às vezes a gente está com uma dor, né? A gente está com um problema físico danado, um sofrimento, uma dor sofrendo da coluna, sofrendo disso, sofrendo de dores enormes, imensas, mas aqui, ó, a dor moral é muito mais intensa que a dor física. Ela nasce da consciência do erro,
do remorso e do arrependimento pelas ações praticadas, atingindo a alma em sua essência. Quando a gente erra, quando a gente sai dos trilhos da lei divina, quando a gente deixa o egoísmo, a vaidade, o orgulho falar mais alto que a nossa, que a nossa verdadeira fé, que é aquela que a gente deve ter, quando a gente deixa tudo isso falar mais alto, o que que acontece? Eu sofro. Porque o orgulho, o egoísmo, eles trazem arrogância, trazem petulância, né? E isso faz com que a gente adquira muitos, muitas dívidas. E quando a gente volta para o plano espiritual, onde a gente está mais liberto, quando a gente está liberto do corpo físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são ampliados assim imensamente. E aí a gente cai a ficha e percebe o quanto errado nós fomos. E aí vem o remorso. E como a gente sente com mais intensidade lá no plano espiritual, essa dor é muito grande. Então ela transcende a dor física, porque a dor do remorso é uma dor muito doída. E aí a gente precisa parar, refletir, voltar a fazer o caminho de volta, ver aonde ficou os pontos errados e a gente tem uma nova oportunidade para poder refazer tudo isso. E aí a gente vem com as dificuldades para nos ensinar esse, esse, nos educar nesses erros e a gente fazer diferente, né? Para que a gente possa evoluir. Nós temos vários espíritos sofredores, espíritos que persistem no erro ou que não compreendem a natureza de suas faltas, encontram-se em estado de sofrimento. Essa condição é um convite à reflexão e à busca pela evolução, pois a dor serve como alerta para a necessidade de transformação. Quando a gente sofre, né, e a gente continua, permanece no erro, porque a gente deixa o orgulho falar mais alto. E aí existem espíritos, né, que persistem demais nesses erros. E o que é que acontece? Cada vez mais sofre mais, cada vez mais sofre mais. Ainda não trabalharam essa consciência do sofrimento, que esse sofrimento que é uma dificuldade, né, eles não entendem que é um processo educativo e eles entram em processo de revolta, aí se revoltam contra Deus, se revoltam contra tudo, né? E gera neles cada vez mais dor, mais dor, mais dor. E que enquanto e a gente se coloca nessas condições de espíritos sofredores, porque aí nós somos muito falhos, a gente, enquanto a gente não entender, não ter essa consciência de que essa dor imensa que a gente sente porque a gente não está seguindo a lei divina, aí a gente vai cada vez mais sofrer, cada vez mais criar dificuldades e cada vez mais se revoltar contra uma coisa que não é para se revoltar, que é uma coisa produzida por nós mesmos, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, quando a gente realmente ter a consciência, né, de que o sofrimento ele vem porque nós erramos, porque nós não estamos praticando a lei divina, aí sim, quando a gente tiver essa consciência, a gente começa a fazer o trabalho reverso, né, de nos modificar, de nos transformar. E aí entra a questão da purificação e responsabilidade. A dor sob a ótica espírita é um instrumento de purificação. Olha só que legal. Ela desperta a consciência para a responsabilidade individual e coletiva, impulsionando o espírito à retificação de seus caminhos e ao desenvolvimento de virtudes elevadas. Um irmão que em outras vidas ele ele foi individualista, ele foi egoísta, ele não quis ajudar, ele só pensou nele, só pensou nas coisas dele, no que é dele. Ele vem numa outra vida, numa situação muito difícil de dor, muitas das vezes abandonado por família, largado. E aí essa dor é tão imensa, mas quando essa dor
vem associada a uma consciência de que ele precisa se esforçar por transformar, né, ele vai atrás dessa transformação, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo não tendo a ajuda de ninguém, mesmo não tendo a colaboração de ninguém, mas ele vai buscar essa transformação interior. Ele gera dentro dele uma força, e os amigos espirituais envolvem ele nessa força para que ele não desista, para que ele possa realmente fazer a sua purificação, né? Mas isso é o quê? Isso precisa o quê? De consciência, precisa de entendimento que aquela dor está sendo passada para impulsionar ele para frente. E está desenvolvendo nele virtudes, está desenvolvendo nele é, mudanças de hábitos, de atitudes, e desenvolvendo amor, fraternidade, solidariedade, né? Então, as dificuldades, o sofrimento, ele vem para isso, para nos ensinar esse caminho certo, esse caminho de amor. E, gente, tem uma falhada aqui, né? Vamos ver se vai aqui. Tem problema. Isso aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, gente, no capítulo 7, nos itens de 1 a 10, ele fala do nosso modelo. Ah, então, se eu estou com uma dificuldade, para quem eu posso recorrer? Pode me amparar? Quem eu posso seguir? Quem pode ser o meu exemplo? E aí a gente fala de Jesus, não é isso? Jesus, modelo de resignação. O Evangelho nos apresenta Jesus Cristo como o maior exemplo de resignação e coragem diante das mais severas provações. Sua vida e seus ensinamentos são um farol que ilumina o caminho para superarmos nossas próprias dificuldades. Então, gente, o que que acontece? A gente, quando a gente tiver num momento muito difícil, muito, que a gente se agarre a Jesus, que a gente pense na história de Jesus, quando Jesus esteve aqui, por tudo que ele passou, por tudo que ele fez, e mesmo com todo o sofrimento, né? Ele não deixou de amar, ele não deixou de ajudar, ele não deixou de ensinar, né? Fez tudo com muito amor, né? Ah, Marcelo, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Falei, pois é, mas Jesus é um espírito que passou por todo esse processo também de aprendizado, né? E chegou onde ele chegou hoje, como governador do planeta. Agora, Deus criou ele como governador do planeta? Não. Ele foi criado simples e ignorante como todos nós. Mas ele foi, ao longo das experiências, ao longo das encarnações, aprendendo e foi trilhando o seu caminho de felicidade. Ele não nasceu perfeito, ele foi aprendendo. E nós também. E nós temos ele como nosso guia e modelo. Então vamos olhar a história de Jesus, vamos ver o sofrimento que ele passou e no final, lá na cruz, ele fala: Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda, que coisa de amor, né? Então a gente precisa começar a fazer essas mudanças. Resignação ativa. A resignação espírita não é passividade. Quando a gente fala de resignação, gente, a gente não está falando de ser passivo, de ficar parado, inerte, esperando a vida me levar. Não, não é passividade, é atividade, é uma resignação ativa, com trabalho, com fé, mas uma aceitação consciente da prova, acompanhada de esforço e trabalho para superá-la. É a fé aliada à ação, transformando o desafio em oportunidade de crescimento. Então, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um sofrimento, a gente precisa ter essa resignação ativa. Tá doendo? Vai com dor assim mesmo. Vai doendo, porque essa dor vai diminuir, essa dor vai ser amenizada, né? Porque eu acredito em Jesus, porque Jesus é meu guia, é meu modelo, meu guia, e os amigos espirituais também estão comigo, né? Eu tenho um monte de amigo espiritual que está torcendo para que tudo dê certo, para que tudo funcione.
Então eu vou trabalhar, tá doendo, tá difícil, mas eu vou, porque a dificuldade vai me educar, a dificuldade vai me impulsionar para frente, vai fazer eu desenvolver virtudes, valores, aonde eu vou conseguir encontrar a minha felicidade. Então, eu preciso ter uma resignação, mas uma resignação com atividade, com fé, com trabalho, buscando o amor. Caridade e perdão. A caridade e o perdão são as armas mais poderosas para vencer o sofrimento. Olha que legal. Ao praticarmos o amor ao próximo e perdoarmos, liberamos-nos das amarras do orgulho e do egoísmo, transformando nosso coração e o mundo ao nosso redor. Então, gente, o melhor remédio para o sofrimento, para a dificuldade, é a caridade e o perdão, né? E quando a gente perdoa de coração, a gente olha para trás e vê assim, nossa, que sensação boa, né? Quando a gente entende que o nosso irmão é tão falho quanto nós, a gente começa a trabalhar o quê? Indulgência, perdão, amor, né? E aí a gente procura, através do trabalho, através da caridade, influenciar, envolver outras pessoas que ainda têm dificuldades em entender isso, né? A caridade e o perdão são as armas mais poderosas para vencer o sofrimento. Quando eu me agarro a isso, quando eu entendo que o meu irmão é tão irmão e tão sofredor e tem tanta dificuldade quanto eu e tem tanto amor quanto eu pronto, eu resolvo meus problemas com o outro. Eu entendo mais, eu compreendo mais e assim o trabalho fica mais fácil e as dificuldades vão diminuindo. Porque eu já consigo aprender o que é amar, eu já consigo aprender o que é essa força que a gente tem essa centelha de vida de nós e que a gente consegue produzir amor. A gente consegue entender que a gente consegue produzir amor e que essa produção é boa demais, nos faz um bem danado, né? Então a gente precisa começar a entender isso, né? Em- A importância, a importância do entendimento e da fé. Olha a fé entrando aí, gente, nesse processo de, de entendimento dessa abençoada dificuldade, né? Redução do sofrimento. Quando a gente tem fé, a gente tem um processo de redução do sofrimento, né? A gente compreende a causa e o propósito das dificuldades. Sob a luz da doutrina espírita, é fundamental isso. Então, quando a gente entende, né, o porquê estamos sofrendo, o porquê que temos essas dificuldades, que a gente precisa nos educar para nos transformar, a gente reduz o sofrimento, porque a gente bota a nossa vida de volta no trilho para continuar a caminhada. A gente precisa desenvolver a fé raciocinada. A fé raciocinada, ensinada por Kardec, é a luz que nos guia nas horas mais sombrias. Não é uma fé cega, mas uma convicção baseada na razão e nos princípios universais que oferece conforto e sustentação para os momentos de prova. Então, quando a gente desenvolve essa fé raciocinada, né, uma fé de aceitar, não, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar, e a gente entende que todo esse processo que a gente passa de dificuldade é um processo educativo, então a nossa fé se fortalece. A nossa fé cria forças, cria músculos, cria resistência, e a gente continua trabalhando, a gente continua nesse processo de nos transformar e de amar cada vez mais, de perdoar cada vez mais. Então a gente se fortalece, e a gente fortalecido, a gente consegue andar mais rápido, né? E o conforto e direção. O estudo e a prática dos ensinamentos espíritas oferecem um vasto arcabouço de conhecimento e moral que proporciona conforto e direção. Elas nos capacitam a enfrentar as provações com serenidade, sabendo que estamos sempre amparados e que há um propósito maior em tudo. Aceitação. A gente estuda, a gente interage e a gente pratica, né? A gente estuda, reflete, medita, percebe que aquilo realmente que está em doutrina espírita é uma verdade, que é lógico, né? Porque tem todo o processo lógico envolvido nisso.
né? E aí a gente interioriza aquilo, aceita como verdade, tem as nossas dificuldades, mas a gente tem fé, porque a gente acredita que tudo isso é passageiro e que vai depender de mim a transformação e a redução desse sofrimento. E aí a gente, né, fica mais sereno, mais tranquilo, não é isso? E a gente consegue trabalhar melhor para o próximo e para si mesmo, né? E aí a gente consegue o propósito maior, que é a nossa felicidade, né? E aí, gente, a gente vai entendendo que a gente precisa, nesse processo todo, entender que as dificuldades vêm para o nosso bem, que as dificuldades aparecem para nos fortalecer, né? E aí a gente faz um convite aí para a gente refletir, né? E que a reflexão é a ação. Encare as dificuldades como bênçãos. Cultivemos virtudes. Transforme com o Espiritismo, né? Então a gente precisa perceber que as dificuldades são bênçãos da nossa vida, que são provocadas por nós pela nossa teimosia, e que elas vêm para nos ensinar, para nos educar, para nos fortalecer, para refletir que precisamos mudar. E assim cultivando virtudes novas, né? Nesse caminhar, a gente vai nos fortalecendo, né? E vai nos tornando pessoas, espíritos melhores, com mais amor, com mais compaixão, com mais indulgência, né? Com mais tolerância. E através do espiritismo, a gente consegue fazer a nossa reforma íntima, a gente consegue realizar a nossa transformação moral, né? E abençoadas sejam as nossas dificuldades, irmãos. As dificuldades são provas justas e necessárias para o progresso da alma, mecanismo de aprendizado e depuração. A justiça divina e o tempo trabalham em conjunto para revelar o propósito redentor de cada aprovação, guiando-nos à evolução. Com fé, resignação ativa e amor, transformamos o sofrimento em luz, crescimento e verdadeira evolução espiritual. Que cada desafio seja um passo firme rumo à verdadeira felicidade e à paz interior, fruto de um espírito que se aprimora constantemente. Então, meus irmãos, a gente precisa, nesse momento, entender que dificuldades são bênçãos em nossas vidas e que somente através do estudo sério de doutrina espírita, da interiorização das mensagens do Mestre Jesus na nossa vida, a gente vai conseguir entender por que sofremos, por que temos dificuldades, por que às vezes as coisas não andam certo na nossa vida, né? E que, através da doutrina espírita, a gente sempre vai ter a certeza de que a nossa destinação é a felicidade. Então, trabalhemos, irmãos, tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos muita garra, né? E assim, repito, tá sofrendo, tá doído, tá difícil, vai com dor mesmo, mas não deixemos de trabalhar, não deixemos de amar, não deixemos de desenvolver essas virtudes dentro de nós, porque a dor vai passar, a dor vai diminuir, e assim a gente vai alcançar a verdadeira felicidade. Muita paz, meus irmãos. Papai do céu abençoe a todos nós infinitamente, nos dando muita tranquilidade e muita calma nesses momentos difíceis que estamos passando. E acreditemos, a dor dói, mas a dor vai embora. A dor passa, porque a gente aprende, porque a gente desenvolve em nós a capacidade de amar. A gente faz essa centelha divina que está dentro de cada um de nós crescer, crescer cada vez mais, porque sabemos que fomos criados simples e ignorantes,
mas que fomos criados para o bem, para o amor. Então, tenhamos fé, coragem e perseverança, e muita paz. Vamos agora juntar os nossos pensamentos, agradecer a Deus imensamente por essa oportunidade e que todos esses amigos espirituais que trabalham conosco, trabalham com a gente, torcendo pela gente, possam estar nos envolvendo nesse momento, em paz e em harmonia. E que tenhamos paciência conosco mesmo, que tenhamos tolerância conosco mesmo e para com o próximo, e assim exercitar o mais importante, que é o amor dentro de cada um de nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai, obrigado, amigos espirituais. Estejamos sempre em paz, em amor e em tranquilidade. Que assim seja, Senhor. Muito paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos infinitamente. Levem um beijo, um abraço para a casa de vocês, para a residência de vocês, para a vida de vocês. E que Deus possa abençoá-los imensamente. E não nos revoltemos contra as dificuldades, e sim tenhamos a certeza que é um grande processo educativo para a nossa transformação moral. Um grande beijo, meus queridos.